Foi considerado o meio-campista mais valioso do planeta, uma figura que combinava genialidade, carisma e um impacto midiático sem igual. Paul Pogba não apenas levantava troféus e acumulava milhões em contratos publicitários, mas também arrastava multidões a cada passo em campo. Seu talento parecia não ter limites. Mas assim como ascendeu como um cometa, sua queda foi igualmente dramática. Uma espiral de lesões persistentes, conflitos familiares que estamparam manchetes e acusações que ameaçaram enterrar uma carreira que um dia prometeu marcar época. Pogba não era um jogador comum. Tinha a técnica de um artista, a potência de um atleta de elite e o carisma de uma celebridade global. Desde os primeiros passos, mostrou uma personalidade vibrante e um físico que o fazia parecer um super-herói entre os jogadores. Chegou às categorias de base do Manchester United em 2009 com uma aura de estrela em formação, vindo diretamente da França. Mas essa primeira passagem pelos Red Devils não foi como imaginava. Sentiu-se preterido, ofuscado pela rigidez do sistema de Sir Alex Ferguson, e sem enxergar oportunidades, optou pelo inesperado. Recusou renovar contrato e buscou seu destino em outro lugar. O ponto de virada veio em 2012, quando desembarcou em Turim para vestir a camisa da Juventus. Ali, Pogba não apenas encontrou minutos, encontrou sua essência. Sob o comando tático de Antônio Conte I, e depois de Massimiliano Allegri, transformou-se no motor de uma equipe imponente, um pilar que sustentava a hegemonia do clube no futebol italiano. Sua combinação de força física, elegância com a bola e uma visão privilegiada para criar jogadas o transformaram rapidamente em figura central. Em sua estreia, conquistou a Série A, e com apenas uma temporada, já era apontado como uma das joias mais brilhantes do futebol europeu. Em 2015, seu nome já ecoava em todos os cantos do mundo. Era a espinha dorsal de uma Juventus que chegou à final da Liga dos Campeões enfrentando o imparável trio do Barcelona, Messi, Suárez e Neymar. Embora o título continental tenha escapado, Pogba deixou uma marca indelével naquela campanha. O futebol não tinha mais dúvidas, ele era de outro nível. E assim, em 2016, tornou-se protagonista da transferência mais cara até então. O Manchester United o recuperava, desembolsando a cifra recorde de 105 milhões de euros. Pogba voltava ao clube onde tudo começou, desta vez como uma estrela consagrada, vestindo a camisa 6 e com a pressão de liderar uma nova era. Nos primeiros meses, correspondeu com sobras. Foi determinante na conquista da Liga Europa e da Copa da Liga Inglesa, tornando-se o principal nome do projeto. No entanto, com o tempo, a história começou a tomar um rumo amargo. Os constantes problemas físicos, a irregularidade em seu desempenho e os atritos com José Mourinho minaram seu protagonismo. A passagem de Pogba pelo Manchester United foi uma verdadeira montanha-russa. Apesar das críticas, altos e baixos e da constante pressão para justificar a milionária contratação, o francês nunca deixou de brilhar pela sua seleção. Foi na Rússia, em 2018, que tocou o céu com as mãos. Naquela Copa do Mundo, não apenas comandou o meio-campo, como também foi um líder indiscutível dentro e fora do vestiário. Coroou o torneio com um gol na grande final contra a Croácia, selando a segunda estrela no escudo da França e deixando claro que estava no auge da carreira. Aquele foi seu momento dourado, o ponto mais alto, o instante em que parecia que Paul Pogba estava destinado a fazer parte do Olimpo do futebol ao lado dos maiores de todos os tempos. Mas o que parecia uma escalada imparável rumo à glória eterna transformou-se, pouco a pouco, em uma história de declínio inesperado. As lesões começaram a surgir como fantasmas incontroláveis. Seu nome passou a estar mais ligado a boletins médicos do que a momentos brilhantes no gramado. A isso se somaram episódios polêmicos fora de campo e decisões pessoais que obscureceram sua imagem pública. O mesmo jogador que fazia os fãs vibrarem com suas arrancadas, sua capacidade de romper linhas defensivas e seu chute de média distância passou a ser criticado por sua falta de constância e aparente desconexão com o jogo. Contudo, Pogba era muito mais do que um talento dentro das quatro linhas. Criado numa periferia de Paris, soube escalar desde as camadas mais baixas até tornar-se um fenômeno global. Em Turim, não apenas se consagrou futebolisticamente, como também virou um ícone da cultura pop, contratos publicitários milionários, um estilo inconfundível, cortes de cabelo que lançavam tendência e um sorriso magnético que o tornava o favorito das novas gerações. Era o rosto de campanhas internacionais, o ídolo de crianças em todos os cantos do planeta. Mas por trás dessa imagem imponente e luminosa, havia uma sombra que ninguém previa. Tudo ruiu quando, em 2022,
Os holofotes deixaram de apontar para suas façanhas no futebol e passaram a focar em uma história digna de uma série policial. Paul Pogba deixou de ser a estrela dos estádios para ocupar as manchetes por algo impensável. Seu próprio irmão, Mathias Pogba, publicou um vídeo que sacudiu o mundo. Acusava-o, sem rodeios, de ser uma pessoa falsa, de ter mentido durante anos e, o mais escandaloso, de ter recorrido à feitiçaria para prejudicar companheiros de seleção, entre eles ninguém menos que Kylian Mbappé. O que inicialmente pareceu uma briga familiar descontrolada logo se revelou algo muito mais sombrio e perturbador. As investigações revelaram uma trama complexa. Um grupo de antigos amigos de infância, liderados por Mathias e outros conhecidos de Paul, estava envolvido em uma tentativa de extorsão. Exigiam nada menos que 13 milhões de euros, ameaçando divulgar informações comprometedoras caso ele não pagasse. Pogba confessou à justiça que havia sido levado à força para um apartamento em Paris, onde foi mantido por homens armados que exigiam o dinheiro, alegando que ele lhes devia por tê-lo protegido durante sua ascensão à fama. O detalhe mais doloroso, que partiu o coração de milhões de fãs, foi saber que entre os extorsionadores estava seu próprio irmão de sangue. As imagens do vídeo de Mathias Pogba abalaram o mundo do futebol. Um irmão acusando o outro não apenas de mentir para o mundo, mas de ter cruzado limites impensáveis. As palavras feitiçaria, traição e engano passaram a estampar manchetes, enquanto reconstruções animadas do suposto sequestro circulavam como se fossem trailers de uma série de crime real. E o que muitos pensaram que seria apenas uma polêmica passageira, transformou-se em um escândalo de proporções globais. Em setembro de 2022, Mathias Pogba foi preso junto a vários cúmplices, marcando um ponto sem retorno. Paul, que até então vivia sob os holofotes do espetáculo futebolístico, tornou-se o rosto de uma tragédia pessoal exposta ao mundo. Já não precisava apenas lidar com as lesões que o afastavam dos gramados, mas também com ameaças de grupos criminosos organizados, processos legais intensos e o trauma indescritível de ter sido traído por alguém com seu mesmo sangue. As imagens de Mathias sendo escoltado pelas autoridades, junto às cenas de Paul nos tribunais, alimentaram o sensacionalismo da mídia. Manchetes como Pogba entre a traição e o abismo invadiram jornais e portais do mundo inteiro. Mas o que realmente chocou a todos foi uma das acusações mais surreais já vistas no futebol moderno. Mathias afirmava que Paul havia contratado um marabu, um suposto feiticeiro africano, para lançar um feitiço contra seu companheiro de seleção Kylian Mbappé antes da Copa de 2018. Aunque Pogba negou tajantemente esta versão, la semilla de la duda había sido sembrada. El caso se convirtió en un circo mediático y las redes sociales instalaram com teorias, memes, comentários que pusieron en entredicho la imagen de un hombre que alguna vez fue el símbolo de una nueva era. Era Paul Pogba um competidor feroz ou alguém capaz de traicionar a sua própria esquadra por ambição? Como se o caos emocional familiar não fuera suficiente, o corpo de Pogba também empezó a traicioná-lo. Desde 2019, sua carreira entrou em uma espiral descendente por culpa de lesiones constantes. O mesmo jogador que alguna vez impuso respeto em cada partido, ahora pasaba mais tempo em la enfermería que en el césped. Su rendimiento se volvió intermitente, sus apariciones esporádicas y sus equipos comenzaram a perder la FE. Justo quando se pensava que não podia tocar fundo, legó la estocada mais dura. Control antidopagem arrojou resultado positivo por testosterona. Uma substância proibida que, de confirmar-se, poderia significar uma suspensão de hasta 4 anos. Em questão de meses, o mediocampista mais caro do planeta passou de los palcos de honor las portadas de revistas a uma incertidumbre absoluta, com sua carreira pendiendo de um hilo. Mientras sus detractores lo señalaban como o exemplo perfecto de como o êxito se encontra puede devorar a quien lo consigue. Sus fieles seguidores veían en él a una víctima del sistema, de las circunstancias, de la fama desmedida que nunca vino com manual de instrucciones. Paul Pogba foi, sem dúvida, fenômeno único. Jogador que deslumbrou com sua qualidade, que conquistou títulos, marcou gerações y se convirtió em ídolo global. Pero também é esse o protagonista de uma de las caídas mais dramáticas que o futebol moderno ha presenciado. Se esta história te deixou impactado tanto como a nós outros, não te vai assim deixar tu like y compartilhar este vídeo com outros fanáticos do futebol. Aqui em Loco por Futebol, no solo contamos goles, contamos vidas. Así que suscríbete agora y activa la campanita, porque o próximo capítulo puede será mais inesperado que este. Quem será a próxima estrela em la mira? Descúbrelo com nós outros. Nos vemos em o próximo vídeo.